Quando eu cheguei lá, Gabriel, eu vi umas das cenas que não saem da minha cabeça. Às vezes eu deito e quando eu fecho os olhos vem a cena muito forte. A minha mãe estava sentada no chão do hospital, ela tinha sangue no corpo inteiro. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você considera já ter passado na vida? Que É, dá pra contar, é claro, porque dá. tem umas que não dá pra contar, né? Essa dificuldade, ela engloba toda a minha família. Uhum. Vão fazer 9 anos agora que nós perdemos o meu pai. E foi a maior dificuldade que nós passamos, que para que os irmãos entendam, meu pai era lavrador, trabalhava na roça, né? Uhum. E nós dependíamos do dinheiro dele para sobreviver. Só ele trabalhava. E um certo dia, foi uma missionária na casa de uma amiga da minha mãe. E posteriormente elas passaram na casa da minha mãe. E a irmã, quando estava indo embora na esquina, ela disse assim para minha mãe: Irmã, você está preparada para ficar viúva? E minha Meu Deus, mãe, na lata, sim? na lata. Aí minha mãe disse: Não, não, né? Como assim, ficar viúva? Meu pai era um homem muito saudável. Nunca vi meu pai ir ao hospital por Esse dor. pessoal da roça, assim, que... E aí passaram-se os meses e eu acho que minha mãe esqueceu da profecia, né? Uhum. Porque e no dia 18 de setembro, era uma, era uma sexta-feira, minha mãe estava fazendo uma consagração na igreja, como ela sempre fazia. Neste dia, o Espírito Santo falou para ela: Você não vai orar na igreja, você vai orar aqui, na sua casa. Meu Deus. E eu saí para o meu trabalho, meu pai estava dentro da cisterna da nossa chácara, onde minha mãe ainda mora hoje, dando furo no poço, porque no mês de setembro essa cisterna começa a baixar, né? Sim, Então é sim. necessário dar furo para a água subir. E meu pai trabalhou furando poço 40 anos da vida dele. Uhum. E o meu irmão, Pedro, estava ajudando ele. E detalhe, meu pai nunca deixava os meninos ajudar ele a fazer esses trabalhos de poço, porque ele Sim, tinha sim. medo. Nesse dia ele chamou meu irmão. E ele estava lá cavando o poço, minha mãe ia fazer a oração, a última oração. Eu passei para ir trabalhar, me despedi dele, despedi da minha família. E aí, quando foi mais ou menos umas 10 e pouco que ele tinha terminado, ele amarrou o ferro, que parece aqueles pés de cabra, sabe? Sim, Só que ela tem uma ponta assim, a outra não tem ponta, que ele usava para cavar. sim. Ele amarrou na corda e meu irmão puxou no sari. Mas quando chegou na boca do poço, a alavanca soltou da corda. Nossa. E aí o meu irmão falou assim: Pai, o ferro! E aí quando meu pai olhou, né, o ferro entrou na cabeça dele. Meu E assim, Deus. abriu o crânio, né, assim, o olho saiu para fora. E ali começou toda uma história de muita luta. Eu Meu lembro-me que eu Deus. estava no meu trabalho, e aí hoje aí alguém tá olhando para mim e tá dizendo: Irmã, aí Deus tinha falado para minha mãe que era para ela orar repreendendo o espírito de morte. Aí você pode estar me perguntando: Seu pai morreu? Morreu. Eu vou contar para vocês. Só que o espírito de morte que Deus estava livrando era o meu irmão. Porque quando cai o ferro e meu pai grita, meu irmão grita meu pai não responde, o que, que ele decide fazer? Ele desce Desceu. dentro do poço. 18 metros, Meu totalmente Deus. sem segurança, totalmente sem equipamento de... Ele desceu segurando nas lateral do poço, porque ele queria ver o pai dele, ele queria tirar o pai dele de lá. Uhum. E aí ele, quando ele entrou, ele disse que perguntou pro meu pai: Pai, pode tirar o ferro? Porque não tinha como subir o corpo dele, ele ainda estava vivo. Uhum. E aí ele falou, meu pai balançou a cabeça que podia. Aí na hora que ele arrancou, né, aí o sangue começou a jorrar, a jorrar. Os vizinhos tiraram meu pai, levaram para o hospital de Braslândia, é um setor de chácara perto de Braslândia. E tá todo mundo no hospital e eu tô no trabalho. E aí o meu telefone toca. Era 11h15 mais ou menos. E eu tenho um irmão que é autista, o Samuel. Um beijo para todos os autistas. Eu amo vocês. Meu Deus. E aí ele me liga e fala assim: Neném, o pai sofreu um acidente, tá no hospital. Só que ele não soube explicar. Uhum. Eu lembro, Gabriel, que a minha marmita tinha acabado de chegar, que eu ia almoçar. Eu lembro que eu deixei a marmita, é uma cena que nunca sai da minha cabeça. Eu deixei minha marmita em cima assim e falei assim: Seu Wilson, eu vou lá no hospital que meu pai sofreu um acidente, eu queria saber o que está acontecendo, né? Minha família tá lá. Eu pensei, Gabriel, que era uma enxada,
que era qualquer coisa desse tipo, porque ele mexia com enxada, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, Gabriel, eu vi umas das cenas que não saem da minha cabeça. Às vezes eu deito e quando eu fecho os olhos vem a cena muito forte. A minha mãe estava sentada no chão do hospital, ela tinha sangue no corpo inteiro. O meu irmão Pedro estava em pé, eu lembro até hoje, ele estava com as duas perninhas cruzadas. Ele tinha sangue e lama no corpo inteiro. Eu vi aquele cenário, parecendo um cenário de guerra, sabe? Uhum. Eu disse, gente, o que aconteceu? E minha mãe não sabia falar, minha mãe perdeu a consciência por algum tempo, sabe? Sim. E veio os enfermeiros e falou assim, olha, seu pai sofreu um acidente, a cabeça dele... Até então eu não sabia que era do poço, não sabia. Ele precisa ser transferido agora para o hospital de base, nós já pedimos um helicóptero e só você tem condição de ir com ele. Eu falei, então tá bom, vou buscar meu documento no serviço e volto. Isso foi questão de 10 minutos. Aí quando eu voltei, já tinham tirado minha mãe para a maternidade para dar um banho, porque tinha muito sangue. Uhum. Quando eu voltei, aí tinha uns médicos na porta do hospital, uma enfermeira. Aí o hospital parou, Gabriel, parou o hospital. Você olhava para as pessoas, todo mundo chorando, porque viu o desespero da família, né? Uhum. Aí quando eu cheguei, o médico pegou na minha mão, aí me levou para a sala, me sentou numa cadeira. Eu falei, doutor, e aí, vai transferir, né, meu pai? Aí ele disse, filha, não deu tempo, seu pai faleceu. Aí, Gabriel, parece que abriu um buraco no chão que me sugou. E assim, uma das pessoas da segurança que estava ali não foi prudente em esperar minha mãe vir para a gente sentar com ela e conversar. Ele foi lá e falou para ela. Minha mãe saiu, ela estava vestindo o vestido, ela não tinha nem terminado de vestir, saiu correndo assim, se jogou na rampa do hospital no chão. E aí, Jesus leva meu pai. Morre, né, ali. E o mais interessante de tudo é que quando eu cheguei no hospital, o Espírito Santo falou comigo, fica tranquila, porque eu estou no controle de tudo, eu estou no controle. Uhum. Isso era uma sexta-feira. No sábado, eu tinha que atender uma agenda num congresso em Braslândia. E eu lembro que o irmão chegou na minha casa e falou assim, irmão Gesso, cantora, vamos pro culto, cantora, eu sei que você tá passando. Eu falei, irmão, eu vou na igreja cantar o quê? Eu vou cantar que Jesus ressuscita? Meu pai tá morto. E detalhe, Gabriel, quando meu pai, nós entramos na sala, que o corpo dele estava deitado, eu fiquei de um lado da cama, minha mãe ficou do outro. Uhum. E minha mãe começou a me questionar. Ela disse, filha, eu já vi você orar, eu já vi você cantar e pessoas deixar a muleta e andar. Por que você não ora para Deus ressuscitar o seu pai? E você acha que eu não orei? Eu orei muito. Mas a resposta de Deus foi para mim, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Deus me deu uma força tão grande que até hoje eu me pergunto de onde que veio. Uhum. Que eu não consegui chorar, eu não conseguia desesperar, e o Espírito Santo dizendo, eu estou te sustentando, estou te sustentando. Meu Deus. Aí, Gabriel, a Polícia Civil estava de greve, não podia enterrar. E eu tinha agenda no sábado. O irmão chegou para me buscar. Eu falei, irmão, não vou cantar o quê? Não vou, irmão. Entrei pro banheiro, fui tomar banho. Lá dentro do banheiro, com derramada aquela água do chuveiro, o Espírito Santo falou comigo através da água. Ele disse assim, você vai sair daqui agora, você vai vestir o seu vestido e você vai lá me adorar. Meu Deus. Porque você não me adora pelo que eu posso fazer, você me adora pelo que eu sou. E ele disse assim para mim, enquanto você estiver me adorando, eu vou curar a dor da sua casa. Nesse dia, Gabriel, que meu pai faleceu, eu acho que passou mais ou menos mais de 300 pessoas dentro da nossa casa. Meu pai era muito conhecido, pessoa muito boa. Você nunca entrava na minha casa e saía de mão vazia, ele não deixava. Sim. E aí, muita gente, eu vesti o vestido, eu lembro que a família dele estava lá, e alguém olhou para mim e falou assim, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou para a igreja, eu vou cantar. Aí alguém olhou para mim e disse, você vai cantar? Com a sua mãe desse jeito, o seu irmão, a sua família, seu pai tá numa geladeira e você tá me dizendo que tu vai cantar. Que fanatismo. Meu Deus. Que fanatismo é esse? Eu disse, eu vou cantar. Peguei minha Bíblia, entrei no carro do irmão, fui pro culto. Quando eu cheguei em Braslândia, todo mundo já sabia do que tinha acontecido. Quando eu cheguei na igreja, Gabriel, foi instantâneo. Toda a igreja virou para trás para ver eu entrando.
E alguém disse assim pro líder, não dá oportunidade pra cantora, não. Ela deve ter vindo pra receber um abraço, uma força da igreja, né? Eu falei, não, eu vou cantar porque Jesus mandou eu vir aqui cantar. Irmãos, e o mais interessante é que eu tinha esquecido meu porta-CD, que era até de um ursinho, sabe? Aham. Nessa época eu não tinha celular, não tinha internet. Quando eu falei, e agora? Eu vou cantar o quê? Não tem CD. Quando eu abri a minha Bíblia, tinha um CD da Shirley Carvalhais. Nossa. E sabe, eu só cantava um hino desse CD, Gabriel. Sabe qual era o hino que eu cantava? Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Eu comecei a cantar isso pra mim. Quando eu entendi o que eu tava cantando, eu disse, meu Deus, o que é isso, Senhor? O que é que tu tá fazendo? Hoje, tem pessoas que estavam naquela noite que hoje vira pra mim e diz, eu voltei a crer que Deus é fiel, porque quando eu vi você cantando com seu pai morto, com a sua família daquela maneira, sua mãe tinha perdido um pouco da consciência. E você adorando com tanta força, ministrando sobre a igreja, eu não entendo de onde vem tanta força. Gabriel, e Jesus foi fazendo um milagre, sabe? Nós não tínhamos condição de enterrar o meu pai, nós não tínhamos. O meu pai, ele tinha uma continha no banco, mas nós não sabíamos a senha, porque meu pai ele era muito reservado. Aham. E agora, como é que enterra, Gabriel? Meu Deus. Como é que enterra? Alguém da família dele, Gabriel, virou pra mim e disse, não, vamos chamar o CRAS, eu acho que é o CRAS que enterra de graça, né? Enterra de graça. Eu lembro que eu disse, meu pai foi um homem muito bom, que nunca despediu ninguém de mão vazia, ele não merece ser enterrado assim. Gabriel, eu não sei de onde saiu tanta comida, tanto dinheiro. Eu lembro que eu tava dentro de casa, Gabriel, chegava alguém e abria minha mão, colocava dinheiro. Aí chegava outro, colocava dinheiro. Aí chegava outro, colocava dinheiro. Aí a gente olhava, era gente entrando com cesta básica, gente entrando com sacos e sacos de carne. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Por fim, o vereador da cidade, doutor Anderson, pessoa muito maravilhosa, um abraço para ele, passou na rua e ele viu aquele movimento de carro e ele disse, uai, tá acontecendo alguma coisa aqui. Ele parou o carro e mandou me chamar. Quando eu fui lá, ele falou, Jéssica, o que tá acontecendo? Esse tanto de carro nas ruas, tomou todas as ruas, assim, de carro. Aí eu expliquei pra ele, falei, Anderson, meu pai faleceu e tal. Aí ele falou assim, você tá precisando de alguma coisa? Aí eu falei, eu fui tão sincera, eu falei, tô precisando de tudo. Eu não sei, assim, como proceder, minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu falei, eu não sei o que fazer. Aí ele, não, pode deixar. Ele ligou pra funerária. Aí o rapaz da funerária veio, aí ele falou assim, começa. Aí ele falou assim, ó, pode escolher o caixão, que a metade do caixão eu vou dar. E a outra metade você vê o que você consegue fazer. Aí nós fomos escolhendo. Aí o rapaz da funerária foi. Eu falei, nossa, esse caixão aqui é tão bonito, mas ele é muito caro. Tenho condição. Aí ele falou, não, então eu vou fazer esse pelo preço do outro. Lindo caixão, sabe, Gabriel? Então, nada que isso tenha a ver, assim, a pessoa ser enterrado caixão bonito ou feio, mas eu precisava enterrar meu pai de uma forma digna, né? Gente, eu não consigo parar de chorar. Eu precisava enterrar meu pai de uma forma digna. E aí ele resolveu tudo. O dinheiro que eu tinha conseguido foi muito dinheiro, se eu não lembro na época, acho que foi mais de R$2.000, se eu não me engano. E aí preparou tudo, a irmã Kátia Miriam, que me colocou no carro, me levava, me trazia, preparando a documentação. E aí, quando eu cheguei lá para fechar tudo, o caixão, né, a cova que foi cedida pela família da minha mãe, que meu avô foi enterrado, aí a família cedeu uma outra cova para o meu pai. Sim. Eu estava lá preparando tudo já e o meu telefone toca. Aí eram uns ex-patrão do meu pai. Aí o irmão Paulo disse assim, tu tá onde, menina? Eu falei, tô aqui na funerária, agora eu vou fazer o pagamento das coisas para poder enterrar meu pai, né? Ele falou, não, pode sair daí, deixa todos os contratos aí que você fez, porque eu estou indo aí, vou pagar tudo e você pode pegar o dinheiro porque a sua família vai precisar.